Estamos agora no sítio arqueológico com ruínas da cidade de Esmina e a maior parte das construções datam do 2º século depois de Cristo. Isso era conhecido como uma ágora comercial, mas muitas vezes também foi usado como uma ágora administrativa. Normalmente as duas funções não aconteciam no mesmo local. A cidade de Esmirna, hoje conhecida como Izmir, era um grande centro comercial onde ficava o principal porto da Ásia. Foi fundada como uma colônia grega por volta de 1000 a.C., depois viria a ser destruída, reconstruída. William Hendrickson afirma que Esmirna era rival de Éfeso e que era a mais bela cidade da Ásia Menor. Foi considerada a coroa e a flor da Ásia. Monte Pagos era coberto de templos e rodeado de casas formosas. Competia com as cidades de Éfeso e de Pérgamo pelo título de a primeira da Ásia. Esmirna também era o local de celebração dos Jogos Olímpicos e contava com um dos maiores anfiteatros de toda a Ásia. As ruínas dele ainda existem hoje, numa colina conhecida aqui como Colina de Veludo, embora a construção da fortaleza seja de um período bem mais recente. Esmirna tinha templos dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. A colina atrás de mim é o lugar onde a cidade original, a primeira, se encontrava. Inclusive, ali em cima ficava o templo de Apolo, que era visto já por quem chegava com as embarcações. Hoje, Esmirna é a única, podemos dizer assim, sobrevivente das 7 cidades, e não apenas isso, ela é a 3ª maior cidade da Turquia, atrás apenas da metrópole de Istambul e de Ankara, que é a capital. Aqui ao fundo nós temos ruínas da igreja de São João, que foi construída no 6º século a mando do imperador. Posteriormente, no 13º século, suas ruínas e material e parte do que sobrou seria incorporado aí à muralha da fortaleza dos seljúcidas. Parte do pano de fundo histórico-cultural importante para se entender a carta à Igreja de Esmirna é mencionada por Norman Champlin no seu comentário do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Ele diz, em 26 depois de Cristo, foi-lhe permitido, falando em relação a Esmirna, erigir um templo dedicado a Tibério, Lívia e o Senado romano. Por causa desse privilégio, pôde reivindicar o direito ao neocorato imperial. E um 2º neocorato lhe foi dado por Adriano e ainda um 3º por Severo. A expressão corato fala daqueles que eram guardiões, cuidadores do templo. Sua aliança apertada com Roma tornou-a um forte centro de culto ao imperador, adoração obrigatória ao imperador romano. Isso deixou os cristãos dali em circunstâncias desesperadoras e a perseguição e a morte foram resultados apenas naturais para eles. A segunda das 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia é endereçada a Esmirna. Em Apocalipse, no capítulo 2, nós lemos do versículo 8 até o 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, somente 2 não são repreendidas de nada, somente elogiadas. Esmirna, a carta que estamos avaliando, e depois Filadélfia. Uma outra curiosidade é que nas cartas dirigidas a ambas, Esmirna e Filadélfia, as únicas que são elogiadas e não repreendidas, encontramos alusão ao fato daqueles que se declaravam judeus sem o serem e menção à sinagoga de Satanás. Era uma igreja pobre, numa cidade rica. É importante destacar a condição da cidade em contraste com aquilo que é falado a respeito da condição dos cristãos. Ao olhar para a forma como o Senhor intencionalmente se apresenta no início da carta, tomando elementos da revelação que ele já fez a João no capítulo 1, mas que também estão conectados com a mensagem, nós percebemos aqui uma ênfase aplicada de maneira bem dirigida. Ele se apresenta dizendo, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. No final, a promessa ao vencedor fala sobre não experimentar o dano da segunda morte. E essa ênfase sobre a morte e ressurreição de Cristo,
sobre escaparmos da morte eterna, ela está relacionada com um pano de fundo histórico que nós já vamos abordar. Então, algo que possa ser dito é que talvez nesse jogo de palavras o Senhor tenha trabalhado também um paralelo com a história da cidade, que foi destruída e depois reconstruída. Hernandes Dias Lopes comenta que Esmirna havia sido fundada como colônia grega por volta de 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios a invadiram e a destruíram por completo. No ano 200 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esminianos sabiam do que Jesus estava falando. A cidade também esteve morta e reviveu. Mas mais do que apenas usar um gancho de comunicação cultural que seria entendido, acreditamos que a mensagem, além de chamar para a essência da obra redentora, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, então não proclamamos apenas a sua morte vicária, substitutiva, como sacrifício pelos nossos pecados, enfatizamos a obra completa com a ressurreição, mas além disso também pode ser vista, além da explícita mensagem da sua vitória sobre a morte, pode ser vista como um encorajamento daquilo que nos aguarda depois dos sofrimentos. Essa era uma igreja perseguida, ela passou por tribulações, por dificuldades, pois a frase de estive morto e revivi, ela está conectada com conheço a tribulação pela qual você está passando, verso 9, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não os são. Nós já vamos explicar um pouquinho melhor a natureza da tribulação que eles passavam, associada à perseguição, mas antes, vale comentar que em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Então, a certeza de todo crente é não importa a dificuldade, a tribulação, aquilo que possamos enfrentar, o que nos aguarda é muito maior, é muito melhor, é superior e justifica a nossa fidelidade, a nossa permanência na fé. É interessante também observar a diferença do que Jesus é em nós em relação àquilo que muitas vezes nós estamos enxergando. Para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer, eu aconselho que você compre de mim colírio para ungir os seus olhos a fim de que veja. Em outras palavras, ele está dizendo, você não está vendo corretamente. Quem tem a percepção correta sou eu. No caso da igreja de Laodiceia, eles se achavam melhores do que estavam. No caso da igreja de Esmirna, eles estavam se achando inferiores. O Senhor diz, eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. A perspectiva de riqueza, obviamente, está sendo abordada no plano espiritual. O conceito bíblico de riqueza e pobreza nada tem a ver com as coisas materiais. É só olhar para a mesma igreja de Laodiceia que citei. O Senhor diz, você acha que vocês são ricos, que vocês não têm falta de nada, e na minha perspectiva são pobres, miseráveis, e nós precisamos entender qual é a ênfase. Ela está ligada à questão da riqueza espiritual. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 5, nós lemos, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ricos em fé explica exatamente o que está sendo abordado. Também vale um destaque aqui, o chamado a não ter medo. Não temas, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ele reconhece a tribulação que ele já estava enfrentando, mas ele fala que as coisas se tornariam ainda mais difíceis. O desafio da perseguição se tornaria crescente e maior. O Senhor pontua, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A expressão tribulação de 10 dias, ela não é vista como algo literal. O número 10 na Bíblia está associado muitas vezes na tipologia a prova ou juízo. Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo, mas Deus enviou 10 pragas para julgar os egípcios. Muitas vezes essa figura vai aparecer, a simbologia do número 10 como relacionada à questão de prova. Quando lemos, tereis tribulações de 10 dias e comparamos depois com o que aconteceu na história, a perseguição, ela durou anos, na verdade. Número 10, como eu disse, está associado a um simbolismo. O Senhor pontua, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quando ele começa com a expressão não tenha medo, que é muito comum, recorrente na Bíblia, ele está mostrando que os sentimentos não devem controlar a nossa fé. A nossa fé é que deve controlar os nossos sentimentos. E segundo, nós precisamos ter a perspectiva correta.
Um cristão que morre por sua fé não perde a batalha para o diabo. O próprio Jesus atribui a perseguição como sendo algo que vem do diabo. Mas nós precisamos entender que, se fosse meramente algo que o diabo traz e que com isso ele vence, não haveria a menor razão em o Senhor dizer, olha, apenas suporte isso. Em nenhum momento ele diz, resista essa perseguição do diabo, repreenda o diabo em meu nome. Ele diz, apenas permaneçam fiéis. Por quê? A vitória não se caracteriza pela falta de perseguição, mas pela determinação deles em permanecerem fiéis mesmo diante da perseguição e não se dobrarem, não negarem o nome de Jesus. Aliás, em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10, falando daqueles que venceram o diabo, a Escritura diz, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, em terceiro lugar, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Quando um crente não se ama, mantém a sua fé e fidelidade, mesmo diante da possibilidade de morrer, ele não está perdendo, ele está ganhando. Até porque o diabo nunca quis matar os crentes. O martírio só tem fortalecido uma causa qualquer que seja ela, desde os primórdios da humanidade. O que Satanás queria, como diz Hebreus capítulo 2, é que por medo da morte, porque era pelo medo que ele controlava as pessoas, muitos voltassem atrás. Mas quando esses santos homens e mulheres de Deus permaneceram firmes, honrando a sua fé até o fim, mostrando que a fé era mais importante do que a própria vida, eles fortaleceram a causa do Evangelho e nos comunicam uma mensagem para que eu e você também possamos ser fiéis. Norman Champlin, no comentário do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, comenta: Esmirna foi aliada fiel de Roma desde os tempos quando os romanos começaram a interferir nos negócios do Oriente Próximo e muito antes de ter se estabelecido como império mundial. Em 195 a.C., de acordo com os anais de Tácito, foi ali erigido um templo em honra à deusa de Roma. Eles se orgulhavam dessa fidelidade a Roma. E nesse momento, quando Roma está perseguindo os cristãos por causa de um culto ao imperador, Deus explora de novo o gancho cultural e diz: fidelidade é aquilo que vocês devotam a mim e não a Roma. Quando falamos a respeito de advertências, mencionei anteriormente que elas não são encontradas nessa mensagem dirigida diretamente aos crentes de Esmirna, mas elas podem ser vistas como parte de uma mensagem direta quando o Senhor quis que todas as demais igrejas tivessem contato. É só olhar aquilo que ele repreende, não os cristãos de Esmirna. Ele, por exemplo, fala a respeito da sinagoga de Satanás. Obviamente ela não era assim identificada, mas o diabo é um falsificador e ele é um deturpador. E segundo aos Coríntios 11, de 13 a 15, o apóstolo Paulo diz: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Ele diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, essa falsidade como obra de Satanás, deturpador, aconteceu em relação aos apóstolos, aconteceu em relação à sinagoga. Eles iam maquiado com a sua crença, chamando filhos de Abraão, e se tornaram um dos grandes perseguidores dos cristãos. Havia uma forte comunidade judaica na cidade de Esmirna, e eles não só perseguiram, como difamaram os cristãos ali. Outro ponto a ser observado, como eu mencionei, a perseguição procede de Satanás. Jesus deixou isso claro. E nós precisamos entender que a forma de vencê-lo é a resistência de uma fidelidade de fé. Milhares de cristãos foram mortos em Esmirna. Uma das principais razões dessas amargas perseguições foi porque a cidade se tornou o centro do culto ao imperador romano. O culto aos imperadores se tornou uma adoração obrigatória. E os cristãos, por resistirem a essa devoção, foram duramente perseguidos e muitos experimentaram até mesmo o martírio. É possível que Policarpo, discípulo direto de João, que posteriormente foi queimado numa pira, ele tenha sido bispo da igreja de Esmirna por esse tempo. Qual foi a dimensão dessa perseguição? Hernandes Dias Lopes comenta: os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. De uma única vez, lançaram do alto do Monte Pagos 1.200 crentes. De outra feita, lançaram 800 crentes. Os crentes estavam morrendo por causa da fé. Mas a nossa fidelidade diante da perseguição é devotada a Cristo, que diz: seja fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Porque nossa fidelidade ao Senhor deve valer mais do que a própria vida. Há também uma coroa prometida aos fiéis. A ideia de coroa, ela tinha o simbolismo de recompensa.
Em 2 Timóteo 4,8 nós lemos: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Em 1 de Pedro 5,4 lemos: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Esse conceito de coroa é apresentado relacionado também a um gancho cultural, a um contexto que eles entendiam bem. Hernandes Dias Lopes comenta: Esmina tinha um estádio onde todos os anos se celebravam jogos atléticos famosos procedentes de todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de louros. Para o crente dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida. 1 Coríntios 9,25, Paulo faz alusão a isso quando diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Quando falamos a respeito da perseguição, em algum nível ela deve ser esperada e nós devemos nos preparar para ela. Em 2 Timóteo 3,12, a Bíblia diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Muitas vezes, mesmo em ambientes do mundo moderno, onde não temos uma perseguição aberta, declarada, ela vai acontecer de forma velada, as pessoas tentando trabalhar contra os valores que cremos e que proclamamos, tentando cercear os nossos direitos. Existirá resistência, existirá difamação, e nós precisamos sempre ver isso como um privilégio. Filipenses 1,29, Paulo diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Mas ela tem uma recompensa. Em Mateus 5, de 10 a 12, lemos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, além da perseguição física envolvendo prisão e martírio, os cristãos daquele tempo foram muito difamados. E terceiro e último lugar, o destaque, a promessa final. A obra de Cristo, a obra redentora, sempre é enfatizada nas cartas. Na apresentação ele se identifica como quem esteve morto e reviveu. Na conclusão, ele promete o escape da segunda morte. A esses que estavam se dispondo a morrer pela sua fé em Jesus, ele promete o livramento da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É a condenação eterna. Apocalipse 20, 14 e 15 diz: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mas a Bíblia também apresenta o escape da condenação eterna. Em Apocalipse 26, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Essa é a promessa que Jesus está dirigindo. Normalmente, nós os pregadores ouvimos o questionamento: se Deus é amor, por que enviaria o ser humano ao inferno? Jesus explicou, em Mateus 25, 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Se Deus não praticasse, não sustentasse o que ele nos apresenta sobre o inferno, ele negaria a sua justiça. Onde entra o seu amor, um atributo que não disputa com a justiça? No livramento e na salvação que nos é oferecida por meio de Cristo Jesus. É por isso que é necessário entender o Evangelho, a obra redentora de Cristo, e saber que a fé, que não apenas nos introduz nessa experiência, mas que é preservada, cultivada e guardada, vai garantir a mim e a você a expressão plena do amor de Deus, que é escapar da segunda morte. Encerro lembrando você que se o Senhor Jesus se preocupa com o estado da sua igreja, nós, seus santos, fiéis, devemos também entender que não podemos ser negligentes e devemos nos preocupar com a maneira como nos conduzimos na prática da vida cristã. Nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Uma das coisas que me chama muito a atenção nessa carta à igreja de Esmina é o Senhor reconhecer no versículo 9 que conhece a tribulação que eles estavam passando, mas ao mesmo tempo dizer no versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Deus é um ser atemporal, então ele consegue olhar e dizer: eu sei o que você está passando agora, mas eu também sei o que você ainda vai passar. Mas ele não apenas reconhece que não é indiferente a nossa dor, a nossa angústia, as adversidades que enfrentamos, como ele também nos chama a uma atitude correta. Ele diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer, e também nos chama a responsabilidade de ser fiel até a morte.
Ao que a gente, como parte da igreja brasileira, usufrui, é de fato uma liberdade de culto, de temer, de servir ao Senhor, de pregar, ainda, né, que ocasionalmente possamos encontrar um pouco de resistência, crítica, uma certa perseguição institucional que possa acontecer, não se compara ao que em alguns países onde o evangelho não pode ser praticado e vivido com liberdade, com o que acontece com eles e com pessoas que até hoje estão morrendo por causa da sua fé. No entanto, a ordem de ser fiel até a morte, até o último nível, ela não depende da gente estar sendo perseguido ou não, né? Se houver a perseguição, nós teríamos apenas a possibilidade de pôr em prática, mas a ordem, ela deve produzir em nós um senso de compromisso, onde a gente saiba, a gente tem que ir até o fim. E tristemente, eu vejo muita gente dizendo da fé, abrindo mão, desanimando por causa de circunstâncias que passam, né, que às vezes não chegam nem perto desse nível de sofrimento que eles estavam vivendo, que era uma perseguição terrível, e ainda assim o Senhor chamando eles à fidelidade. Gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho, Kelly, dessa fidelidade, desse compromisso com o Senhor. Eu tenho visto muitas pessoas, né, falando, eu parei de seguir a Cristo, ou até de ir à igreja mesmo, é porque eu fiquei tão decepcionada, porque as pessoas não me viram, não me amaram, não me ouviram, e esse eu no centro, né, ele nunca vai funcionar. E a gente precisa voltar realmente todo o nosso coração, o nosso ser a Cristo. Ele é a razão de nós vivemos como igreja, obedecemos a palavra. Eu fico muito, assim, preocupado quando as pessoas, elas vêm com essa... até abrindo o coração algumas vezes, eu ajudo, assim, algumas vezes elas a voltarem nesse lugar, de que se tudo que nós fazemos é para Ele, é por Ele, então já está feito. Ainda que as pessoas não reconheçam, ainda que hajam dores, né, você já cumpriu aquilo que é o mais importante, né, de agradá-lo. Então isso é válido e a gente tem que cuidar muito para a gente não ficar nesse lugar de querer ser o centro de tudo, de querer ser o agradado. A gente ouve às vezes as pessoas falando, eu não gostei da música que foi cantada, não gostei disso, não gostei daquilo, mas tudo, as músicas são para o Senhor, né, o nosso culto é para Ele. Talvez eu perguntei para mim, por acaso foi para você? Pois é. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado de voltar o nosso coração para colocar Cristo no centro. É porque o homem, por natureza, já quer estar no centro, mas o evangelho moderno vem se tornando cada vez mais antropocêntrico. Priscila, você vem de uma família onde o senhorio de Jesus sempre foi bem exaltado, ensinado, proclamado, definido, e às vezes algumas coisas parecem mais fáceis de ser entendidas e lógicas, mas ao mesmo tempo a gente tem visto, testemunhado você cuidar de gente, né, desde da sua adolescência, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Você concorda de alguma forma que talvez a grande fragilidade de alguns seja o nível de compromisso assumido, né? Porque, por exemplo, quem vem para Jesus apenas porque quer resolver um problema, quando surgir outro problema, né, ou Jesus não está funcionando ou não está me dando o que eu quero, e a pessoa pode agir meio como a mulher de Jó amaldiçoa seu Deus e morre. Quem entra entendendo que a rendição, a entrega em um senhorio e é preparado para essas coisas, talvez possa enfrentar isso de forma diferente. Na sua experiência, que envolve tanto o ensino que você teve como a prática ministerial, o que você poderia comentar? Olha, eu logo pensei na parábola da pérola de grande valor. Quando Jesus conta a história, né, que teve um homem que ele encontrou uma pérola de alto valor e ele volta e vende a fazenda toda dele para comprar essa pérola, né? E eu penso, isso é o evangelho. A gente encontrou algo melhor do que a vida. Então, sim, tem algumas pessoas que vão ter que abrir mão demais, porque a Bíblia mesmo fala dos ricos, que é mais difícil um rico entrar no reino do céu, né, do que um camelo entrar por uma agulha, por causa disso, porque a gente tem que estar disposto a abrir mão de tudo, amar essa pérola de grande valor, tanto que a gente estaria disposto a vender tudo para atingir essa pérola, né? Ter essa pérola que é o evangelho. E eu penso em tantos heróis da fé que a gente tem, que viveram coisas tão difíceis, né? Eu olho para minha vida e eu sei que foi, né, eu estou vivendo muito lucro, muito fruto de coisas que meus pais, meus avós pagaram, né, implantaram, e eu estou podendo colher isso hoje, e eu quero continuar isso para minha filha também, mas muito mais do que ter um conforto, uma estabilidade, né, de poder servir a Jesus sem perseguição, eu quero passar
esse amor apaixonado pelo evangelho, de estar disposto a abrir mão de tudo e qualquer coisa para atingir essa pérola, né? Eu lembrei também da história da Elizabeth Elliot, né? Uma grande heroína da fé, que ela era casada com um missionário, ela e o marido dela foram missionários num lugar onde o marido dela foi morto por querer compartilhar o evangelho. E em vez dela ficar azeda, chateada, como que Deus deixa meu marido morrer, eu com filhos, e, né, eu tô aqui servindo o Senhor, isso acontece comigo, essa tragédia, como que Deus poderia deixar isso acontecer? Pelo contrário, ela continuou servindo Deus com muito fervor, ela volta para esse lugar e como uma mãe solteira com filhos, ela continua o ministério do marido dela e da família dela, né, evangelizando o povo que matou o marido dela. E isso é o evangelho. A gente encontrou algo melhor do que a vida, né? Então, acho que tem que ter muito... Essa expressão sua me faz pensar em dizer que é melhor morrer por Jesus do que viver sem ele. Inclusive, é interessante que a gente vê esse exemplo de heróis dispostos a morrer por Cristo, mas isso só vem depois de uma disposição de viver por Ele. Né? Vemos na Escritura que o viver é Cristo e o morrer é lucro, só que morrer só é lucro quando viver é Cristo. Então, para muitos, isso é um conceito distante. Nós vemos, né, em Atos, ali no capítulo 7, Estevão, né, morrendo, sendo martirizado pelo Senhor Jesus, mas no capítulo anterior ele trabalhava, né, para Ele, já estava ali cuidando, né, da diaconia das mesas. Então, precisamos entender que esse lugar de fidelidade, né, de ser fiel até a morte, é possível para quem vive uma vida de fidelidade. E entender que agora que caminhamos com Jesus, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo, né, que vive em mim. Eu tomei uma cruz para o seguir. Agora tudo, né, da minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo pertence a Ele. E é nesse lugar de fidelidade que eu preciso viver. Jesus nos conta uma parábola, né, que aquele que ouve suas palavras e não as pratica, é como aquele que construiu casa sobre areia, quer dizer, não tem fundamento. Mas aquele que ouve as pratica é como aquele que construiu casa sobre a rocha, e vindo as ondas, né, do mar, ela vai permanecer de pé. Assim é uma vida pautada na obediência. Por isso que esses discípulos obedientes, esses que são fiéis até a morte, mesmo essas ondas assustadoras de, né, perigo, perseguição e até mesmo ameaças de morte não são suficientes para os derrubar, porque eles estão alicerçados em sua obediência a Jesus. Que é perder coisas materiais desse mundo para aquele que já abriu mão disso, né? Tem um ditado que a pessoa sem nada no bolso não pode ser roubada. E é isso. É isso aí. Caleb, Jesus, quando diz ser fiel até a morte, ele mostra que tanto é uma responsabilidade nossa como uma escolha. Sim. Conselho prático você daria para aqueles que precisam de um posicionamento firme de fidelidade? Eu tive uma experiência recente, há alguns dias, e mesmo amando a Deus desde pequeno e aprendendo a respeito da história, daquilo que Jesus havia feito por mim, meus pais sempre trabalhando isso comigo, eu tinha esse coração de, meu Deus, Ele merece tudo de mim, mas alguns dias atrás, depois de um tempo de oração e de devoção, de entrega a Deus, eu tive uma oportunidade de contemplar a glória e a santidade de Jesus como eu nunca tinha tido. E ao contemplar aquele que era o Cordeiro Santo de Deus, que um dia estaria entrando pelo céu e sendo recebido com todo tipo de show majestoso, tudo aquilo que ele de fato merece, eu pude dobrar os meus joelhos e aprender o valor, por exemplo, de dobrar o joelho, que eu não conhecia tanto. Eu sabia a importância de orar e de ter respeito, mas os meus joelhos falam de uma reverência, então eu aprendi que mais importante do que o fato quando eu ajoelhava, o sangue ia pra cabeça, eu não conseguia orar muito, sei lá, me dava uma impressão que eu não conseguia respirar. Eu falava, por que o povo ajoelha pra orar? É mais difícil. Ajoelhar com a cabeça com a cabeça no chão, e eu falava, não faz sentido. E hoje eu entendo que tem a ver mais com o meu posicionamento de, o Senhor merece os meus joelhos no chão, o Senhor merece a minha entrega, porque o Senhor é digno de tudo aquilo que eu vivo. O problema é que a gente acha que Deus precisa fazer alguma coisa pra gente ainda, como se Jesus precisasse provar algo. E quando a gente coloca na perspectiva que, na verdade, quem fez tudo foi Ele. O que a gente faz é o mínimo. Eu acho que essa perspectiva, quem precisa provar algo é a gente. Nós precisamos provar. Eu acho que vale citar também a questão de colocar o foco... Claro que Jesus é o cerne de tudo, né? O meu amor a Ele deve ser o ponto principal. Ele é a essência de tudo aquilo que eu faço. Mas ele fala da coroa. Na carta à igreja, ele fala, olhem para a coroa que eu tenho prometido para vocês. Paulo fala a respeito daqueles que correm nos estádios, correm por um prêmio perecível, nós temos um prêmio eterno. E aí a gente vê Hebreus também falando que alguns recusaram ser livres visando este prêmio maior. Eu acho que vale a pena a gente passar as tribulações. A recompensa, né? Isso. O que nos aguarda é mais valioso do que o que a gente experimenta. Essa era justamente o que eu ia comentar.
Eu acho que muitas vezes na igreja, no Ocidente, a gente olha para os nossos irmãos que passam por coisas muito mais difíceis do que a gente, né? Que não tem nem comparação. E muitas vezes eu já pensava, Jesus, será que algum dia eu vou me ver nesse cenário? E eu orava, tomara que eu não esteja na posição deles. Mas é interessante que os nossos irmãos na fé, eles queriam enfrentar coisas mais difíceis para demonstrar o amor que eles tinham e o entendimento dessa recompensa. Que realmente, se fosse só por amor a Jesus, ele já é digno de tudo, né? Em nós, de todo o nosso coração. Mas eles entendem que além, né, de Deus entregar ele mesmo, né, por nós, ele ainda é tão galardoador. E nada do que a gente faz aqui passa despercebido. Pode passar despercebido aos homens, pode ser que a gente não tenha uma recompensa aqui na terra, mas ele é galardoador. Então, na eternidade, quão maravilhoso vai ser ver Jesus assim citando aquele que não foi visto aqui, Jesus honrando aquele que não teve nenhum prêmio aqui, mas ele não passa nada, ele não nos deve nada, mas ele nos surpreende. Amém. A promessa à igreja de Esmina também é uma promessa a você. Seja fiel e você vai receber a coroa da vida. Vamos permanecer profundamente comprometidos com o Senhor Jesus, perseverando, sem sequer cogitar, desanimar ou desistir.